Na década de 1930, a revista Festa, publicada no Rio de Janeiro, uma revista de orientação católica dirigida pelo poeta intelectual Augusto Frederico Schmid, atraiu e formou um grupo de poetas que esses poetas farão a segunda fase modernista na poesia. A segunda fase que começa existencial e evolui para o social. Nós temos em Vinícius de Moraes o existencial visto a princípio do ponto de vista religioso. É um Vinícius de Moraes católico, um Vinícius de Moraes marcadamente influenciado pela religiosidade. E depois nós temos o Vinícius estudando na Inglaterra, vivendo os dramas da Segunda Guerra Mundial, consequentemente envolvido com outras ideias, com outros conceitos, e no seu retorno nós temos um Vinícius marcado pela preocupação intensamente social. Trabalharemos com vocês agora, a princípio, Vinícius de Moraes e o primeiro Vinícius, o Vinícius religioso, o Vinícius católico, certo? Na sequência, nós trabalharemos com vocês o Vinícius lírico, o Vinícius muito conhecido dos sonetos, os dois sonetos mais conhecidos, três aliás, soneto da devoção, soneto da separação e soneto da fidelidade. Nós veremos com vocês o soneto da fidelidade, a marca de uma influência marcante, marca marcante, na obra de Vinícius, a influência da poesia clássica camoniana. Então nós veremos a princípio em Vinícius a religiosidade e o caráter lírico de sua obra, certo? Para depois trabalharmos com vocês o aspecto social e na sequência Cecília Meirelles, ok? Vamos lá então ao primeiro Vinícius de Moraes. O Vinícius religioso, o Vinícius católico, o primeiro Vinícius de Moraes, a primeira parte de sua obra. E nessa primeira parte há uma tendência de poemas longos, de poemas de caráter reflexivo, com linguagem solene, linguagem sóbria, a variedade padrão da língua. Eu lerei com vocês, para exemplificar esse primeiro Vinícius, o Vinícius religioso, católico, reflexivo, o Vinícius da poesia sóbria, de versos longos, um fragmento do poema O Dia da Criação. Hoje é sábado, amanhã é domingo. A vida vem em ondas como o mar. Os bondes andam em cima dos trilhos e nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. Hoje é sábado, amanhã é domingo. Amanhã não gosta de ver ninguém bem. Hoje é que é dia do presente. O dia é sábado. Atenção aqui para uma característica que se estabelece na arte de maneira geral, na literatura, que é o nosso caso, a partir da segunda fase modernista, a ideia de que do carpe diem, do tempo presente. Hoje é que é o dia do presente. Colhe o dia, confie o mínimo na manhã. Essa característica nós observaremos na poética, na poesia, na obra de Cecília Meirelles também. Precisamos encarar o problema das colocações morais e estéticas, ser sociais, cultivar hábitos, rir sem vontade e até praticar amor sem vontade. Tudo isso porque o Senhor cismou em não descansar no sexto dia e sim no sétimo. E para não ficar com as vassas mãos abanando, resolveu fazer o homem à sua imagem e semelhança. Possivelmente, isto é, muito provavelmente, porque era sábado. Vinícius de Moraes, Dia da Criação, fragmentos, certo? Então nós temos aqui um Vinícius religioso, um Vinícius de caráter reflexivo, um Vinícius católico, com versos longos, versos livres, a conquista da primeira fase modernista. Mas já ressaltando com vocês, nessa primeira fase, Vinícius de Moraes tem aversão à poesia modernista de São Paulo, de Oswald e Mar de Andrade, ao prosaísmo, à poesia meramente cotidiana, certo? Depois é que ele vai se encontrar com esse tipo de poesia. A princípio ele nega. Tranquilo, meninos? A conquista do verso livre, mas a negação do prosaísmo pelo prosaísmo. Vamos agora ao Vinícius lírico. Então nós temos aqui esse Vinícius muito conhecido, esse Vinícius reconhecido. É um dos principais, talvez o maior, herdeiro de Camões na poesia brasileira, certo? Nós temos aqui o soneto, a forma clássica, a medida nova, e o soneto que tematiza o tempo e o amor, que são os temas da poesia clássica, são os temas do gênero textual, o soneto. O soneto foi criado para isso, para falar do tempo e do amor. Então é esse Vinícius que nós veremos e analisaremos agora. O soneto, a forma clássica, nós já trabalhamos esse aspecto com vocês. Na segunda fase modernista convive o verso livre, o poema anterior era o verso livre, e agora nós temos o soneto, a liberdade de criação mais expressiva do que na primeira fase. Soneto da fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento.
Quero vivê-lo em cada bom momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar, ao seu contentamento. E assim, quanto mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Vinícius de Moraes, um dos maiores herdeiros da poesia clássica, um dos maiores herdeiros da poesia camoniana na literatura brasileira. O soneto de caráter reflexivo, as reflexões sobre a vida, sobre o amor e sobre o tempo. E as contradições geradas pelo ser humano dentro desse contexto. O ser humano num contexto em que nada é eterno, nada dura para sempre. Quem sabe a morte, angústia de quem vive. Quem sabe a solidão, fim de quem ama. Tudo na vida é passageiro, tudo na vida é efêmero. Portanto, carpe diem, colha o dia. Tranquilo, meninos? Nós temos aqui o soneto, trabalhando os paradoxos da vida, e o soneto trabalhando o tempo, a relação do tempo, o eu lírico dentro desse contexto, o eu lírico dentro do ciclo da vida, dentro do tempo. Na poesia brasileira, ninguém foi mais metamorfose ambulante do que Vinícius de Moraes. Vinícius começou católico, lírico, camoniano, espiritualista, social, comunista, pesquisador da cultura brasileira, bossa nova, um dos criadores da bossa nova, um dos poetas mais conhecidos do mundo. Rosa de Hiroshima é um poema conhecido no mundo todo, dramaturgo. Orfeu é uma peça conhecida no mundo todo, adaptada para o cinema, valeu a Palma de Ouro em Cannes e o Oscar de melhor filme estrangeiro. O Vinícius da MPB, na bossa nova muito conhecida, o Vinícius da MPB, que é o final da vida dele ao lado de Toquinho, seu último parceiro com Aquarela. Então, foi uma metamorfose ambulante. E nós temos esse primeiro poeta, a primeira parte de sua obra, a poesia, a parte literária de sua produção, certo? E nessa parte literária de sua produção nós temos o Vinícius lírico, o Vinícius religioso, o Vinícius clássico e a evolução para um Vinícius de preocupação social, de forte conotação socialista, a ligação dele também com o Partido Comunista e a construção de uma obra extremamente crítica, compromissada com o mundo em que ele vive, com o mundo que ele conheceu. É esse Vinícius que nós daremos agora, tá? No poema O Filho do Homem, a poesia social, o encontro do poeta Marcos Vinícius Melo de Moraes com a poesia social. Vamos lá então. No caso de Vinícius de Moraes, ele iniciou o caráter essencial associado à poesia religiosa, católica, e amadurecer para a poesia social, para a denúncia das questões de seu tempo. Nós temos em Vinícius de Moraes, por exemplo, um poema célebre, que é Rosa de Hiroshima, certo? Vinícius é um homem do tempo dele, é um homem de seu tempo que viveu a história, viveu o contexto, viveu o mundo em que ele se inseria. E há uma transformação na obra dele, da poesia religiosa para a poesia social, mas uma poesia social ainda marcada pela religiosidade, uma religiosidade crítica, uma postura crítica em relação aos problemas, aos dramas do mundo, certo? Então vamos lá a esse Vinícius com o poema O Filho do Homem. O mundo parou, a estrela morreu, no fundo da treva o infante nasceu. Nasceu no estábulo, pequeno e singelo, com boi e charrua, com foice e martelo. Nós temos aqui essa transformação. Há uma influência comunista bem incidente, bem forte na segunda fase modernista. Nós veremos em um determinado momento essa influência, essa transformação. Nós temos aqui foice e martelo, dois ícones do comunismo. E nós temos aqui uma poesia que reflete um domínio pleno de forma, porque agora nós temos a medida velha, a redondilha, certo? Nós já lemos um texto marcado pelo verso livre, um soneto, a medida nova, e agora a medida velha. E o Filho do Homem, presta atenção nesse aspecto, o Filho do Homem. Ao lado do infante, o homem e a mulher, uma tal Maria, um José qualquer. O Filho do Homem é Cristo. Nós temos aqui uma postura bem radical do autor, bem radical do poeta, humanizando a figura de Cristo, certo? Ele é filho de uma tal Maria e um José qualquer, ele é filho do homem. A noite o fez negro, fogo avermelhou, a aurora nascente todo amarelou. E nós temos aqui a universalização da figura do Cristo. Não é o Cristo na representação ariana muito comum no Ocidente. É o Cristo negro, o Cristo vermelho, o Cristo amarelo. É o Cristo multirracial, é o Cristo de todos.
O dia o fez branco, branco como a luz, à falta de um nome, chamou-se Jesus. Jesus pequenino, filho natural, ergue-te menino, é triste o Natal. Então nós temos aqui um poema de caráter crítico, um poema crítico, o poema faz uma crítica a um dos ícones do capitalismo, Natal, certo? E o poema humaniza o Cristo, claro que é uma postura radical, uma postura bem progressista do autor, de um autor que começou lá bem religioso, bem católico, mas que a partir do contato dele com os dramas do mundo, com os problemas do mundo, ele vai se voltando mais para as questões sociais, para as questões do dia a dia, para as questões, para os conflitos sociais do cotidiano, certo? Essa transformação vai se dar a partir do momento em que o autor estuda na Inglaterra, vai estudar em Londres, ele tem uma bolsa para estudar lá e ele vê o desastre da Segunda Guerra Mundial, vê os dramas da humanidade e volta modificado. Só são felizes as pessoas que amam. É com essa frase de Vinícius de Moraes que eu fecho com vocês mais esse encontro, certo? Nós temos em Vinícius um marco, um indivíduo ligado ao cinema, um poeta, um dos criadores da Bossa Nova, um indivíduo extremamente envolvido com as questões de seu tempo, um indivíduo altamente politizado, um indivíduo que viveu a sua época, o seu mundo. Um abraço, uma boa semana, bons estudos, tudo de bom é o que deseja o titio Simbas.